Vamos lá, candidato, mais uma vez, né? Dando sequência ao nosso estudo do Estatuto da Criança e do Adolescente, a importância do estudo, né, do ECA. Eu gostaria que você, daqui para frente, começasse a observar no nosso dia a dia as reportagens voltadas para criança e para adolescente, seja em matéria de pedofilia, seja matéria de ato infracional, porque isso termina sendo cobrado em prova. A banca pega uma situação do dia a dia, um caso concreto, e coloca na sua prova. Considere a seguinte situação hipotética, perfeito? Bom, no bloco passado nós estudamos detalhadamente quais foram as alterações que ocorreram agora em 2016, né? Quais foram as atualizações. E eu quero chamar a sua atenção, candidato, a um ponto muito importante. O Estatuto da Primeira Infância, né, que ficou conhecido como Estatuto da Primeira Infância, ele veio e mexeu até no Código de Processo Penal, perfeito? Vocês que estão estudando para carreira policial, Ministério Público, né, estudou bastante processo penal, vai ver justamente o reflexo, tá, desta lei da primeira infância no Código de Processo Penal, onde o artigo 318 do Código de Processo Penal foi alterado para a questão da prisão domiciliar. Lembre-se, antes, uma gestante, a partir do 7º mês, ela tinha direito à prisão domiciliar, se houvesse cometido, né, um crime. Isso foi alterado pela lei da primeira infância. Hoje, a gestante tem direito à prisão domiciliar, independente do período de gestação. Lógico que essa aplicação não é automática, não é automática. O juiz vai olhar o caso concreto, perfeito? E mais, candidato, olha o reflexo na nossa lei no ECA, perfeito? O seguinte, se a mãe da criança é a única pessoa que pode dar assistência para ela, assistência material, educacional, é a única pessoa que pode cuidar da criança, aquela de 0 a 12 anos incompletos, e ela vier a cometer um crime, ela terá direito a essa prisão domiciliar, perfeito? Mas lembre, mais uma vez, que não é automático, perfeito? E mais, candidato, vai falar, professora, mas eu não concordo. E mais, se for o pai da criança que cometeu o crime, mas, né, é a única pessoa que pode dar o sustento da criança, é a única pessoa que pode dar toda a assistência material, educacional para essa criança, também terá direito à prisão domiciliar, certo? E o juiz vai olhar o caso concreto. Então, isso tudo é reflexo da lei da primeira infância, perfeito? Agora nós vamos estudar um instituto muito importante, vem caindo muito nas provas. Se você vai fazer prova para promotor, para carreira policial, para defensoria pública, para professor da secretaria, para monitor, psicólogo, tá aí uma questão que sempre cai em prova. É o instituto que nós chamamos de Instituto da Remissão no ECA. A remissão no ECA, candidato, ela é estudada com detalhes e a remissão que nós vamos ver aqui é a remissão com 2 S's. Por que remissão com 2 S's? Porque ela significa perdão, ela significa acordo, transação, acordo que pode ser feito com o Ministério Público ou com o juiz. Então, olha um paralelo importante para a sua prova. Você sabe que lá no Código Penal, quem vai dar o perdão é o juiz. Tanto é que é chamado de perdão judicial. Agora, no ECA, nós temos um perdão. Nós temos um benefício que é dado para o adolescente, perfeito? E esse benefício é chamado de remissão. Perdão, acordo ou transação. Quem pode conceder esse perdão? O perdão pode ser concedido pelo juiz e pelo membro do Ministério Público. Olha a diferença. Quem pode conceder o perdão nos termos do ECA é tanto o membro do MP quanto o juiz. Então, cuidado com essas diferenças do penal, processo penal e com a legislação extravagante, porque são cobradas em prova, perfeito? Agora, no seu material, vamos entender o Instituto da Remissão juntos aqui. Candidato, olha o cuidado, então. Leitura obrigatória, por favor, do artigo 126 e seguintes do ECA. Qual é a natureza jurídica do Instituto da Remissão? Significa o quê? Significa perdão, significa acordo. Já caiu em prova que significa transação. Verdadeiro. Essa é a natureza jurídica desse instituto.
entendendo esse instituto, como que nós podemos fazer uma classificação da remissão nos termos do ECA? Esse instituto pode ser classificado como remissão pré-processual, também conhecida como remissão ministerial, e remissão judicial, também conhecida como remissão processual. O nome, candidato, já vai te ajudar muito. Por quê? Se a remissão é chamada de remissão pré-processual ou ministerial, você sabe que ela foi concedida pelo membro do Ministério Público, perfeito? Se a remissão for uma remissão processual ou judicial, ela foi concedida pelo juiz. Então, veja aí a importância do Instituto da Remissão. Então, vamos entender esse instituto. Vou fazer aqui um quadro comparativo, tá? Para que você entenda e gabarite aí na sua prova. A remissão pré-processual ou ministerial, vamos entender no nosso primeiro ponto de quem que é a legitimidade. De quem que é a legitimidade para conceder a remissão. Segundo ponto, importante, até que momento a autoridade pode conceder esse instituto para o adolescente? E terceiro ponto, ponto mais cobrado nas provas. Qual é o efeito desse instituto da remissão? Então, candidato, agora que você já entendeu que a remissão significa perdão, significa acordo, e você entendeu também que ela pode ser concedida pelo membro do Ministério Público ou pelo juiz. Vamos justamente comparar aqui neste quadro a remissão dada pelo promotor e a remissão dada pelo juiz, as diferenças. Na hora da prova é isso que eles vão cobrar de vocês. Então, junto comigo, vamos aqui. Remissão pré-processual é remissão antes de começar o processo. A legitimidade é do Ministério Público. Até que momento o Ministério Público pode conceder esse perdão? Antes de iniciado o processo. Antes de iniciado o processo. Olha o cuidado na prova, candidato. Se a remissão ela é pré-processual, só pode ser realmente antes de começar o processo. Se o processo começou, o Ministério Público não pode mais conceder a remissão. E agora, deixa o seu material de lado, vamos entender bem esse ponto aqui, perfeito? Olha o cuidado na sua prova. Eu deixei claro para você que o Ministério Público só pode conceder o perdão para o adolescente antes de começar o processo. Professora, por que ele só pode antes? Porque se o processo judicial começou contra o adolescente, é porque o Ministério Público ofereceu representação contra o adolescente. Então, veja, a única pessoa que pode representar contra o adolescente é o Ministério Público. Se ele representou, ele não pode mais conceder a remissão. Perfeito? Por isso que você tem que levar para a prova que a remissão concedida pelo Ministério Público há um momento onde ele pode conceder. E esse momento é antes de começar o processo. Perfeito? Lembre que nós aprendemos que existe um processo administrativo na delegacia, passa na mão do Ministério Público e vai para o juiz. Então, se o Ministério Público representou, essa representação, que nós fizemos o paralelo com a denúncia, essa representação vai ser encaminhada ao juiz. E é essa representação que dá início à ação socioeducativa. Lembre-se, não existe ação penal contra adolescente, é ação socioeducativa. E essa ação socioeducativa, ela começa com a representação. Perfeito? Então, o Ministério Público só pode antes de começar o processo. Perfeito? Então, voltando no seu material, vamos aqui. Qual é o efeito desse perdão dado pelo promotor de justiça? Olha o cuidado, candidato, para a prova. Isso aqui cai muito. O efeito da remissão concedida pelo MP vai ocasionar a exclusão do processo. Exclusão do processo. Eu sei que você deve estar perguntando, professora, mas o processo nem começou. Porque você terminou de falar que o processo começa com a representação. Verdade.
O processo não começou. Antes de começar o processo, o Ministério Público pode conceder essa remissão e o efeito vai ser a exclusão do processo. Mas já havia contra o adolescente um processo administrativo, lembra? Que veio lá da delegacia. Então, olha o cuidado. Se o efeito é a exclusão do processo, candidato, a doutrina diz para a gente, olha, nessa fase aqui, nós estamos ainda na fase administrativa. O que o promotor praticou aqui foi um ato administrativo. Foi um ato administrativo, perfeito? Então, o promotor só pode conceder o perdão antes de começar o processo e se ele concedeu esse perdão, o efeito será a exclusão do processo, perfeito? Agora, candidato, muito cuidado na sua prova, mas muito cuidado mesmo. O artigo 181 do ECA traz uma informação muito importante. Veja, para que essa remissão pré-processual possa surtir os seus efeitos, eu vou precisar de homologação do juiz. Então, para a sua prova, a remissão ministerial, também chamada de pré-processual, para que ela surta os seus efeitos, ela precisa de homologação do juiz. E agora minha pergunta é o seguinte, candidato. E se tiver conflito entre o juiz e o Ministério Público? O juiz, na hora de homologar a remissão, ele não concordou. O juiz não acha que é caso para remissão. Então, o juiz não vai homologar. O juiz acha que o promotor deve representar contra o adolescente. Mas não existe hierarquia entre eles. O promotor não está obrigado a representar. Pelo contrário, o promotor acha que é caso de remissão. Então, cuidado. Leve isso para a sua prova. Leve o artigo 181 para a sua prova. Por quê? O artigo 181 retrata o artigo 28 do Código de Processo Penal. Olha o cuidado. Se tiver conflito entre o juiz e o Ministério Público, os autos vão para a mão do Procurador-Geral de Justiça, o PGJ, o chefe do Ministério Público, e o Procurador-Geral de Justiça, se ele achar que é caso de remissão, ele concede a remissão. Se o PGJ achar que é caso de representação, ele pode representar. Ou o Procurador-Geral de Justiça, né, o PGJ, o chefe do Ministério Público, ele pode designar um novo promotor para o feito. Então, vamos lá, deixa o seu material do lado, vamos entender bem isso aí. Candidato, eu estou mostrando para você que a remissão ministerial, ela necessita de homologação do juiz para que ela surta os seus efeitos. Então, você, se aparecer na sua prova, você já pode deixar claro. Professor, a remissão, então, ela, neste caso aqui, ela é um ato complexo. Verdade, ela é um ato complexo. Olha o direito administrativo aí. Por que ela é um ato complexo? Porque eu preciso de homologação do juiz. É a atuação do Ministério Público e homologação do juiz. Então, eu tenho aí um ato complexo. E se tiver divergência entre essas autoridades, os autos vão para a mão do Procurador-Geral de Justiça, tá? A gente está aplicando o artigo 181 do ECA, que retrata lá justamente o artigo 28 do Código de Processo Penal. Vai para a mão do procurador, se ele achar que é caso de representação, ele representa, se ele achar que é caso de remissão, ou ele pode designar um novo promotor por feito. Aí o juiz vai acatar. Essa situação é importante, teve um tempo que ela caía mais só em carreira jurídica, mas agora não. Já tivemos questões de nível médio cobrando justamente esse tipo de conflito, como que seria resolvido, perfeito? Então, muito cuidado com essa situação aqui, tá claro? Candidato, então, voltando para o nosso material, vamos entender aqui o nosso paralelo. Agora que você já sabe de quem que é a legitimidade, o momento e o efeito dessa remissão, vamos fazer um paralelo aqui. Remissão processual ou judicial. Remissão dada pelo juiz. Olha o cuidado. O nome já diz tudo, né, candidato? De quem que é a legitimidade? Se é judicial, foi dada pelo juiz. O importante é saber o seguinte: até que momento o juiz pode conceder o perdão? Candidato, cuidado. Para o juiz, o tempo aqui é maior. O juiz pode conceder o perdão nos termos da lei
antes da sentença. Antes da sentença. A doutrina diz, é melhor que aconteça a audiência de apresentação, né? E depois o juiz vai analisar se realmente cabe uma remissão para o adolescente. Mas para sua prova é antes da sentença. Se o juiz sentenciou, publicou, não cabe mais a remissão. Perfeito? E aí vem o mais importante que já foi cobrado várias vezes em prova. Então esteja atento aqui. Qual é o efeito da remissão concedida pelo juiz? Se o juiz concedeu a remissão, qual o efeito? A lei é muito clara. A lei diz, o efeito será a suspensão ou a extinção do processo. Candidato, cuidado. Olha a diferença. Aqui no promotor é exclusão do processo. Professora, qual a diferença? Exclusão e extinção. Quem deixa processo suspenso, quem extingue processo, é só a autoridade judiciária. Os autos vão conclusos para a mão do juiz e ele pode dar a decisão de suspensão ou extinção do processo. Agora aqui, candidato, é exclusão, porque estamos na fase administrativa ainda, perfeito? Então, muito cuidado. As bancas costumam fazer o quê? Inverter esse efeito, tá? Dizendo que se o promotor concedeu, o efeito é extinção. Se o juiz concedeu, o efeito é exclusão e a questão ficaria falsa, é claro. Perfeito? Então, muito cuidado. O juiz, dando a remissão, ele pode deixar processo suspenso ou ele pode logo extinguir processo. Mas veja o seguinte, candidato, vamos ver quando será a suspensão, quando será a extinção do processo. E agora nós vamos numa observação muito importante aqui. Veja o que nós temos na remissão processual ou judicial. O juiz, ele poderá aplicar, ele poderá conceder o perdão, o juiz deu perdão, deu a remissão, olha a importância, candidato, e ele poderá acumular essa remissão com uma medida socioeducativa. Você gravou as medidas socioeducativas como com o mnemônico Pai Liu. Agora você já está família com esse mnemônico, né? Então, olha o cuidado, olha o que eu estou colocando aqui para você. A remissão judicial, ela poderá ser cumulada com uma medida socioeducativa, salvo, tem que ter o salvo para cair na sua prova, né? Salvo a internação e a inserção em regime de semi-liberdade. Então, salvo a internação e a inserção em regime de semi-liberdade. Em regime de semi-liberdade. Candidato, então vamos entender isso aí, deixe de lado o seu material, vamos entender. Olha o cuidado. Eu disse que o juiz pode conceder o perdão e ele só pode conceder antes da sentença, né? Se ele sentenciou, publicou, ele não pode mais. Veja que o prazo para o promotor é antes de começar o processo, o juiz antes da sentença. Agora, olha o cuidado. Essa remissão dada pelo juiz, ela poderá ser cumulada com uma medida socioeducativa. Como é que é, professora? O juiz concedeu o perdão e mesmo assim ele poderá aplicar uma medida socioeducativa? Sim, candidato, ele pode sim. A lei permite. Lembre que medida socioeducativa, ela tem um caráter pedagógico. Então, a ideia, o que a lei quer aqui, o que o judiciário pretende aqui é resgatar o adolescente, é tirar o adolescente do ato infracional, né? Inclusive, é isso que nós, né, cidadão aí da comunidade, né, devemos fazer, né? Tentar resgatar o nosso adolescente enquanto é tempo. Mas veja o seguinte, candidato, então veja aí. Remissão dada pelo juiz, ela poderá ser cumulada com uma medida socioeducativa. Então, imagine, o juiz deu perdão para o adolescente, mas deu uma advertência para o adolescente, deu uma admoestação verbal. É possível? Sim. Se cair em prova, muito cuidado. Mas é possível também o juiz dar o perdão e mandar o adolescente prestar um serviço à comunidade? A lei permite? Também permite, candidato. A lei diz, o juiz não pode conceder o perdão e mandar internar o adolescente ou inserir o adolescente em regime de semi-liberdade. Essas duas medidas que nós gravamos como I e I, né? Internação e inserção em regime de semi-liberdade, são as medidas mais gravosas que nós temos aí do Pai Liu, não é verdade?
são as medidas que poderão privar um adolescente da liberdade. Então, veja, a internação, nós vimos lá atrás que ela só é possível se o adolescente cometeu ato infracional com violência ou grave ameaça, se ele reiterou em condutas graves, se ele descumpriu medida anteriormente imposta. Então, não cabe internação para remissão. O juiz ou o promotor só concede remissão para o adolescente se o ato infracional for de menor gravidade, sem violência, sem grave ameaça à pessoa. Perfeito? Então, muito cuidado. Se perguntar na sua prova, isso caiu já no concurso da Câmara para analista da Câmara. Perfeito? Se perguntar na sua prova, é possível o juiz conceder o perdão e aplicar uma medida socioeducativa? Verdadeiro, salvo as duas mais gravosas. Perfeito? Tá? Então, retomando no seu material, vamos para mais uma observação importante. Olha o cuidado aqui, candidato. Mais um cuidado, mais um OBS. Veja o seguinte, a doutrina diz que nós temos a remissão chamada de remissão própria, também conhecida como remissão pura ou remissão simples. E a doutrina traz para a gente também a chamada remissão imprópria. Remissão imprópria. Então, para a sua prova, para o seu concurso público, para a sua felicidade, candidato, olha o que nós temos aqui, entendendo esse instituto da remissão. O que é remissão própria, o que é remissão imprópria? A remissão própria, também chamada de pura ou simples, ela é uma remissão concedida sem medida socioeducativa. Então, veja o raciocínio aqui, candidato, veja. O juiz deu perdão para o adolescente, foi uma remissão própria, não aplicou nenhuma medida socioeducativa. Você concorda comigo que agora o efeito será a extinção do processo? Sentenciou, deu a remissão própria, perfeito? Não aplicou medida socioeducativa. Extingue o processo vai para o arquivo. Agora, candidato, olha a diferença. Remissão, segunda remissão, que a doutrina classifica como remissão imprópria. O nome já diz tudo, né? Porque remissão é perdão. Recebeu uma remissão imprópria, então recebeu uma remissão com medida socioeducativa. Então, olha a importância, com medida socioeducativa. Então, candidato, imagine a seguinte situação hipotética. O juiz concedeu perdão para o adolescente, mas viu a necessidade do adolescente ser assistido. O adolescente precisava de um orientador. O adolescente tinha problema familiar. E o juiz resolveu colocar o adolescente em liberdade assistida, a famosa LA. Essa liberdade assistida, lembre-se, ela tem prazo mínimo de 6 meses, né? Que inclusive caiu recente em prova aí dizendo que era máximo e fez a questão ficar falsa. Mínimo 6 meses. Então, observe o seguinte, qual é o efeito dessa remissão imprópria neste caso aqui? O efeito será a suspensão do processo. O processo ficará suspenso até o adolescente cumprir a medida. Perfeito? Então, deixe de lado o seu material e veja o seguinte, candidato. Olha a importância. Remissão própria, tá? Já é aí perdão puro, perdão simples, sem medida socioeducativa, extinção do processo. Agora, quando o juiz concede a remissão, mas a remissão chamada de remissão imprópria, é porque ele aplicou uma medida socioeducativa. E se essa medida socioeducativa que ele aplicou tiver prazo para cumprir, tá? Tiver prazo para cumprir, vai ocasionar o quê? A suspensão do processo. O processo ficará suspenso até que o adolescente cumpra a medida. O juiz colocou o adolescente em liberdade assistida. Deu perdão para ele e colocou em liberdade assistida. Veja a ideia aí, tá? E agora, qual o efeito? Suspensão do processo. O adolescente cumpriu, no mínimo, 6 meses de liberdade assistida, lembrando que o juiz poderá prorrogar essa medida, porque ela é mínimo, tá? Aí o juiz poderá depois extinguir o processo.
Então, muito cuidado para a sua prova se perguntar o que é remissão própria, o que é remissão imprópria. A gente já teve uma pergunta dessa em prova de segunda fase, inclusive para o MP. Disserte sobre a remissão própria e imprópria. O candidato, lógico, tinha que falar sobre o Instituto da Remissão e chegar nessa classificação aí da doutrina, explicando o que é esta remissão própria e imprópria. Perfeito? Então, muito cuidado. Voltando para o nosso material, o que nós temos mais? Uma observação muito importante, candidato. Veja o seguinte, eu coloquei uma conclusão aqui para você. De tudo que eu falei, você pode concluir que na remissão ministerial, na remissão dada pelo MP, para ter eficácia, ela tem que ser homologada pelo juiz. Por isso que eu disse que é um ato complexo. Pode ser concedida após oitiva informal, artigo 179, né? O oitiva informal que ele vai ter justamente com membro do Ministério Público. E aí vem uma informação muito importante, candidato. Olha o cuidado aqui. A remissão, o perdão, ele não implica o reconhecimento ou a comprovação da responsabilidade. Vamos entender isso aqui junto com isso aqui, ó. Vamos lá, deixe seu material de lado, vamos entender, depois a gente volta nesse esquema. Candidato, o juiz ou o promotor concedeu perdão para o adolescente. O perdão é um benefício que a lei está dando para o adolescente, é uma chance para o adolescente. Então, veja, a lei diz, se foi concedido remissão para o adolescente, essa remissão não vai ficar registrada como antecedentes. E mais, não caracteriza, tá? Não caracteriza a responsabilidade do adolescente pelo ato infracional e nem antecedentes. Traduzindo, se o adolescente vier a praticar novo ato infracional, nós vamos falar em antecedentes? Não, porque ele recebeu uma remissão. Perfeito? Então, se na sua prova cair, tá? Como já caiu em várias provas, o Instituto da Remissão não caracteriza a responsabilidade do adolescente pelo ato infracional e nem antecedentes. Perfeito? O adolescente foi apreendido dirigindo um veículo sem habilitação. Não causou dano a ninguém, não causou prejuízo a ninguém, mas foi apreendido. O promotor resolveu conceder o perdão. O juiz homologou esse perdão. Perfeito? Homologou. Não fica caracterizado responsabilidade do adolescente pelo ato infracional e nem antecedentes. Se esse mesmo adolescente vier a praticar novo ato infracional, tá? Não caracteriza antecedentes. Por que não? Porque ele recebeu o Instituto do Perdão, da remissão. Perfeito? Então, muito cuidado. Então, voltando no nosso material, olha aqui que nós temos, então, essas duas observações importantes que vale tanto para a remissão concedida pelo MP e para a remissão concedida pelo juiz. Veja que eu coloquei junto aí para você. Inclusive, está todo aí no seu material para facilitar depois seu estudo, perfeito? Não implica reconhecimento ou comprovação da responsabilidade e nem antecedentes, tá claro? Então, muito cuidado. Agora, o promotor vai conceder, tá? Pode ser concedida ante indícios de materialidade e autoria. No mínimo, tem que ter indícios que foi o adolescente que praticou o ato infracional, perfeito? Pode ser concedida para ato infracional de menor gravidade. Lembre, nunca para ato infracional com violência ou grave ameaça à pessoa. Perfeito? Já na remissão concedida pelo juiz, pode ser concedida antes da sentença, lembra que nós falamos? Esse benefício exige um mínimo de instrução, razão pelo qual não deve ser concedida antes da audiência de apresentação. Se cair na sua prova, pode ser concedida antes da sentença? Pode. Aí a doutrina diz, de preferência, tá? Que tenha audiência de apresentação, a primeira audiência designada para o adolescente. Já falamos aqui dessas duas observações importantes e olha o cuidado, candidato. Pode ser cumulada com qualquer medida em meio aberto. Não pode a internação e não pode a semi-liberdade, tá? E ela vai ser aplicada para atos infracionais de menor gravidade também. Sempre menor gravidade, perfeito? Então, muito cuidado com essa ideia aí. Então, voltando, deixando seu material de lado, agora que você entendeu o Instituto da Remissão,
Deixe seu material, então, no canto e veja o seguinte, a importância aqui, candidato. O juiz concede a remissão, ele dá uma sentença. Qual é o recurso cabível aí? Sentenciou, concedeu a remissão, tá? Cabe apelação? Cabe. Qual o prazo de apelação no ECA? 10 dias. 10 dias. Lembre? Perfeito? Então, candidato, por favor, leia o artigo 126 junto com o artigo 180 do ECA, entendendo bem esse instituto da remissão. Perfeito? Uma pausa e nós vamos para o próximo bloco. Vamos tomar uma água.